Sobre esse cenário, a gente conversa agora um pouquinho com o professor Kleber Carrilho, que é dos cursos de pós-graduação em Marketing Político e Propaganda Eleitoral, e também de Gestão de Comunicação e Marketing da Escola de Comunicações e Artes da USP. Oi, Kleber, tudo bem? Tudo bem, Thalita, é um prazer estar com vocês de novo para comentar um assunto tão bacana e tão interessante neste momento como as eleições. É sempre um prazer te receber e poder conversar com você, viu, Kleber? Vamos lá. Esse número recorde de registros agora no TSE. A gente acaba de passar por um momento recente em que o país foi, de certa forma, vítima de uma campanha massiva da extrema-direita contra a política, contra políticos. Houve uma certa criminalização da política como um todo, de fato. O que esse recorde significa agora? Por que tantos candidatos? É uma contradição esses números? O que está colocado no país? Então, Thalita, você sabe que esse debate sobre a criminalização da política, isso não é uma novidade, isso acontece sempre. Claro que houve um exagero aí nos últimos anos, principalmente em 2018, mas isso sempre acontece. A gente sempre tem uma tendência a usar no Brasil uma ideia de que, olha, os políticos são ruins, mas eu vou fazer política agora de forma correta, bonita, coerente, bacana. E isso sempre vem se reinventando. E essa é mais um desses momentos de reinvenção desse discurso, de dizer, olha, a política está toda errada, eu sou o novo. Se você olhar para aquilo que começou como comunicação aí dos candidatos desde domingo, tem um monte de gente usando essa velha forma de comunicar. Olha, vou fazer algo diferente de tudo que está aí, né? Espero que a gente não tenha tantos resultados positivos ligados às pessoas que negam a política, como aconteceu um pouco em 2016, mas principalmente em 2018. Mas é provável que alguns desses também passem aí pelo processo eleitoral e acabem ganhando alguma cadeira nas câmaras ou o cargo de prefeito em algumas cidades. É uma estratégia que continua colando, Kleber. Continua colando porque a gente tem uma distância muito grande entre o eleitor e o fazer política. E isso faz com que sempre haja uma grande parte da população, uma parte importante a ser conquistada, que consegue olhar para a política e concordar com esta fala. Olha, políticos são todos ruins, todo mundo faz coisas muito feias com a política e tudo mais. Agora, o que é interessante quando a gente olha para esse grande número, né, de candidatos, ele tem a ver também com uma novidade, né? Não temos mais as coligações para o legislativo, para as candidaturas a vereador. Então, na maior parte das cidades, um grande número de partidos está indo para a eleição com chapa cheia, ou seja, com 150% do número de cadeiras, de candidatos em relação ao número de cadeiras. Isso faz com que haja uma explosão de candidatos, né? E os presidentes de partidos aí lutaram muito, brigaram muito nos últimos dias para conseguir juntar esse povo todo dentro das chapas. Os partidos com mais tradição, claro, conseguem fazer isso naturalmente, mas os partidos, principalmente os que a gente pode chamar de partidos de aluguel ou partidos de dono, né? Como a gente reconhece muitos desses partidos, eles tiveram que ir à caça aí para conseguir gente para botar nas candidaturas, o que é interessante, porque aparece muita gente nova concorrendo, mas ao mesmo tempo muita gente sem saber por que está concorrendo, né? Esse é o grande problema. Entre essas novas regras da eleição desse ano, tem esse fim das coligações proporcionais. Isso quer dizer que é importante que o partido lance um candidato, inclusive para prefeito, para que ele possa puxar também, de alguma forma, os vereadores? Explica para a gente. Isso, é interessante, porque assim, você fala, obrigatoriamente o partido precisa sair com a chapa pura, somente com candidatos próprios para vereador. Perfeito. Isso é uma novidade. A gente tinha até 2018, até 2016, no caso para vereador, a gente tinha as coligações, o que fazia com que alguns partidos tivessem muito mais poder que outros, mas o que agora a gente coloca é uma, entre aspas, igualdade entre os partidos. Os partidos que realmente existem, que conseguem mobilizar a população, eles vão conseguir eleger vereador.
os outros não. Agora, o que alguns partidos fizeram neste primeiro momento, e talvez isso diminua um pouco mais para frente, foi, já que a gente não consegue coligar, a gente precisa de muita atenção para o nosso partido. Lançar candidato a prefeito de qualquer jeito. Quando a gente olha para as grandes cidades, também isso aconteceu, o número de candidatos, inclusive com partidos históricos, que conseguiam sempre grandes coligações, e não conseguiram coligação. Você pega, por exemplo, o PT em São Paulo, lançar um candidato sozinho é algo muito estranho, né? Mas porque é este momento. Cada partido à esquerda, por exemplo, que poderia ter se coligado ao PT ou participado de uma aliança, cada partido foi lá e lançou o seu candidato para fazer com que os vereadores partido fiquem em evidência. Agora, isso é um teste, né? Como eu disse antes, é provável que isso aconteça este ano, mas nas próximas eleições, os presidentes de partido vão ter paciência sempre para fazer isso. Perfeito. Uma outra mudança em relação aos números dessa eleição é que os candidatos negros superaram essa autodeclaração de cor dos candidatos mudou. Pode ter a ver com essa divisão de recursos que foi determinada pelo TSE, Kleber? Porque, inclusive, tem um caso no Espírito Santo. Nessa eleição, ele está concorrendo e se autodeclarou negro. Ele mudou essa autodeclaração. Pode ter a ver com... Das mulheres laranjas, algumas coisas a observar aí, eu não quero antes que a gente tenha qualquer informação, mas a gente precisa observar com muito cuidado o processo eleitoral, porque existe a possibilidade, claro, de que usem aí esse desvio das laranjas, talvez não tanto para mulheres neste ano, mas talvez para candidatos negros. A gente precisa observar, porque, infelizmente, no Brasil, a gente qualquer mudança no processo de distribuição de verba, no processo da legislação eleitoral, a gente sempre tem que tentar entender como é que os espertos, né, aqueles que querem se dar bem com a legislação, vão fazer para que algo que parece positivo e que é positivo, claro, distribuição de verbas, pensar em igualdade e na possibilidade de inclusão de minorias, tudo isso é muito importante, mas a gente tem que olhar para os partidos, para os 30 e tantos partidos, e entender que grande parte deles está olhando para isso pensando como é que eu faço, e aí em geral o dono do partido, o manda-chuva do partido, como é que eu faço para me dar bem com essa nova característica legal ou o novo regramento que existe para a eleição. Candidaturas coletivas também aumentaram nessa eleição. A gente sabe que em São Paulo, Rio de Janeiro, já existiram, inclusive foram cidades pioneiras em relação a essas candidaturas coletivas, mas agora elas estão ocorrendo em outras partes do país. Como que funciona? É interessante que isso aconteça? O que você acha desse tipo de candidatura, Kleber? Então, Thalita, legalmente a candidatura coletiva não existe. Ela é uma alternativa que alguns partidos e alguns movimentos optaram por apresentar, e acredito que ela tem uma função de questionamento do modelo da democracia participativa que a gente tem. Ela tem um papel importante nesse aspecto. Agora, também eu acho que dar conta das novas necessidades de representação a partir das candidaturas coletivas e achar que elas se bastam, elas resolvem o problema da representação, isso é um problema. Então, elas se tornam normais, quando elas passam a fazer parte do dia a dia do ambiente político. Então, é isso que a gente precisa observar. Se a gente realmente tiver um grande número e tiver uma eleição, um número grande de candidaturas eleitas, a gente precisa pensar que a representação tem problemas. Agora, se essas candidaturas hoje, né, este ano, não tiverem tanto sucesso quanto tiveram em 2018, isso quer dizer que este movimento acabou criando um determinado, e aí vou usar o termo barulho, mas não resultou num enriquecimento da representação
o que seria fundamental, o que é fundamental, porque a nossa democracia, a gente sabe, tem problemas sérios aí para representar, principalmente certos espaços da sociedade, certos recantos da sociedade que nunca se veem representados nas câmaras, nas assembleias e tudo mais. Uma outra tendência, além dessa das candidaturas coletivas, são candidatos relacionados à segurança pública. A Folha de São Paulo traz, inclusive, uma reportagem hoje mostrando que essas pessoas relacionadas à segurança pública tiveram um aumento de mais de 300% de participação no legislativo federal e estadual. Isso em 2018. Agora, em 2020, nessa eleição municipal, a disputa terá mais de 6.700 militares e policiais concorrendo a cargos de prefeito, vice-prefeito ou vereador. Um número, inclusive, um pouco maior em comparação a 2016. O que significa esse cenário de muitos candidatos relacionados a esse tema da segurança pública nesse momento? Este é um projeto razoavelmente antigo, né, Thalita? Se a gente remontar aí os últimos 20 anos da democracia brasileira e olhar principalmente para alguns ambientes, quando a gente olha para São Paulo, né, o estado de São Paulo, quando a gente olha para o próprio estado do Rio de Janeiro, você tem uma presença, uma chegada de militares, de policiais às candidaturas em partidos, inclusive. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o PSDB de São Paulo na primeira década dos anos 2000, quando a gente olha, inclusive, para a presença de militares em partidos de esquerda, né, o que aconteceu, eu me lembro muito quando as pessoas falam desse fenômeno, do fenômeno do candidato do PSOL a vereador, a deputado no Rio de Janeiro, que acabou sendo candidato a presidente depois, esqueci até o nome do rapaz lá, que foi patriota. Gente, glória a Deus, como é o nome dele? Eu esqueci também, vou pegar aqui, espera aí. Cabo Daciolo, pronto. Isso. O Cabo Daciolo, para você ver como isso é interessante, o próprio Cabo Daciolo foi um fenômeno desse pessoal da segurança pública que foi para a esquerda, para o centro, para a direita, para tudo quanto é canto. O que acontece em 2018 é que este grande projeto consegue, inclusive, eleger um presidente, que é um ex-militar, que é uma pessoa com que repete esse discurso militar, fez muitos governadores, fez senador por São Paulo, Major Olímpio, fez uma série de candidatos eleitos em 2018. E 2020, então, todo mundo olhou para isso e falou, opa, calma aí, agora é a hora também de a gente aumentar essa participação nas câmaras de vereadores. Por isso, este número muito grande. Mas o que eu estou dizendo é que não é um fenômeno isolado, não é deste momento e não é resultado só de 2018. Isso é resultado aí dos últimos 20 anos em que policiais, militares olharam para esse ambiente da política e falaram, calma aí, a gente consegue mudar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente tem interesse, participando do processo político, sendo candidato a deputado, a vereador e tudo mais. Então a gente precisa observar, vai ter um aumento do número da massa de votos desses militares? Se houver esse aumento, realmente a gente tem que entender que é um fenômeno que ultrapassa só as questões ideológicas e passa a ser um aspecto do dia a dia da nossa política e que a gente vai ter que conviver nos próximos anos. Uma última pergunta rapidinha, só para a gente finalizar. A gente vê esse papel das alianças partidárias, né? Muitas, inclusive, contrariam esse panorama nacional. A gente, nas eleições municipais, vê partidos, às vezes, opositores dando as mãos, fazendo alianças. É comum isso, Kleber? Então, você sabe que sempre foi. E eu achei, num determinado momento, agora, passados aí, o ápice do antipetismo, essa coisa toda, eu falei, não, calma, as coisas talvez melhorem um pouco, talvez se tornem menos frequente esse tipo de estranheza da vida política brasileira. Mas continua acontecendo, não tem jeito, porque os aspectos locais são muito interessantes. Quando a gente vê PSL e PT, ou o próprio PT com PTB esses dias que eu estava vendo, ou PSDB também com PT, é um bando de misturas interessantes que dão conta do que é a vida política brasileira.
né? Tem complexidades regionais, tem tudo, mas eu citei muito o PT justamente porque talvez seja o grande aspecto interessante. No ápice do antipetismo, de repente o PT aparece com coligações com quem esteve do outro lado na batalha nacional, mas que na questão local está ali, trocando ideias e trocando símbolos políticos todo dia. Então, a troca simbólica do poder acontece no ambiente local e isso traz essas coisas que parecem estranhas, mas no final das contas são a cara da política brasileira. Kleber, muito obrigada por nos ajudar a entender as complexidades dessa eleição que está por vir, viu? Muito obrigada por nos atender, um beijo grande para você e até uma próxima. Fique bem, Thalita, um grande prazer falar com vocês, um grande abraço.